E aí? Agora começa mais um Pod Militância, falando sobre a Angela Davis, que é uma norte-americana mundialmente conhecida, principalmente por participar do movimento Pantera Negra e o sufragista feminino. Ela nasceu no Alabama, Estados Unidos, onde fez 2 universidades. Atualmente, ela tem 72 anos e é escritora, filósofa, professora e ativista. Vivenciou desde cedo o racismo, vendo as ações brutais de uma das organizações mais populares do Alabama. Angela vivenciou atos de bárbaro promovidos por brancos contra os negros. Quando Angela era adolescente, fez um grupo de estudos com amigos para estudar as questões raciais. Ela, aos 19 anos, se mudou para os Estados Unidos, em Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para a Universidade de Brandeis. A Angela Davis ela também participou de um grupo chamado Pantera Negra, que se utilizava tanto de luta pacífica quanto de luta armada para combater o racismo. Só que ela só participava da Frente Pacífica. Um tempo depois, ela também se filiou a outro partido comunista dos Estados Unidos. Só que em 1960, por conta da ligação dela com esses partidos e com os Panteras Negras, ela foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela ensinava filosofia. Só que em 1970 ficou tudo mais complicado para ela, porque ela estava lutando contra uma prisão injusta de alguns negros lá nos Estados Unidos, e ela acabou sendo vítima de um mal-entendido que colocou ela na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, acusando ela de sequestro, homicídio e conspiração. Em 1972, nos Estados Unidos, aconteceu uma forte campanha pela libertação de Angela Davis e foi espalhados vários cartazes dizendo muito negra para estar livre e muito bonita para estar presa. Nesse movimento foi criado para tirá-la da cadeia, porque não havia comprovações que justificassem o fato dela ter matado ou não. Um dos livros mais famosos e bem vistos da Angela Davis é Mulheres, Raças e Classes, onde ela cita que o preconceito, seja ele racial, seja o sexismo, ou seja o classicismo, estão todos relacionados, eles não estão separados, como o racismo tá lá e o feminismo é uma coisa total, o feminismo não, perdão. O sexismo é uma coisa totalmente diferente, tá tudo ligado. O racismo tá ligado ao preconceito de classes, tá ligado ao preconceito com o gênero feminino, tá tudo muito junto. E uma das frases muito bem vistas e muito citadas da Angela Davis é que quando uma mulher negra ela se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Que para poder a figura feminina negra dar um passo para frente, ela tem que vencer o homem branco, a mulher branca e o homem negro para poder ela se movimentar. Então, quando ela se posiciona, toda a sociedade se posiciona junto com ela. O bom é que ela sofreu racismo, mas ela não deixou isso elevar. Ela correu atrás dos seus direitos e não deixou isso abaixar a cabeça dela. Ela, como uma mulher negra, representou a figura negra feminina e tudo. E pensar que o feminismo negro, ele é diferente do feminismo em geral, porque o feminismo em geral ele vai tratar muito daquele negócio, o voto, o posicionamento da mulher na sociedade, mas esquece muito as minorias, como mulheres muçulmanas, mulheres negras, questão de mulheres que sentem a necessidade de se preservar, e o feminismo acaba, de certa forma, excluindo essas minorias. É porque o feminismo, ele trata dos direitos femininos de uma forma geral. Só que essas minorias precisam de uma atenção maior, porque é diferente eu lutar dentro da sociedade como uma mulher branca e uma mulher negra lutar na sociedade, porque além de ter o preconceito dela ser mulher, ainda tem a questão dela ser negra. Ou seja, são 2 preconceitos.
É isso que ela fala no livro dela, esse é o foco. Ela além dela ser mulher, ela tem que enfrentar o fato de ser negra e como os negros são vistos, né? Porque todo mundo acha que uma pessoa de pele negra é obrigada a ser pobre e a ser desnutrido, passar fome. E ai meu Deus, o que é que eu vou comer? Então tá sempre relacionado a esse negócio de classe. Então quando você pensa, nossa, uma mulher negra advogada, por exemplo, ela é uma filósofa, entendeu? Sem contar que ela já deu aulas em outras faculdades e ela é muito inteligente, querendo ou não. A cidade em que ela mora também pode influenciar ela nasceu, no caso, também pode influenciar nesse quesito, porque era uma cidade não muito conhecida, no Alabama, que por ser uma pequena cidade, poderia ter influenciado dela ter fracassado, como a Lorena citou, no quesito dela não abaixar a cabeça, porque para ela chegar onde ela chegou, estudar em 2 faculdades na Califórnia e se formar uma filósofa, uma professora, foi um longo caminho a ser percorrido. Porque ela poderia acabar com esse racismo, vamos dizer, acreditando nelas, falando, achando que realmente não ia conseguir um lugar na sociedade, mas ela fez isso de, vamos dizer, gasolina, vamos dizer assim, para motivar mais ela a ir atrás dos seus direitos. Também o movimento esquerdista comunista que ela fez parte foi uma das influências para o filme Pantera Negra, né? Só que é muito interessante também porque esse partido também tinha uma parte que se utilizava da agressão para combater o racismo. Só que ela não se colocou nesse lugar, ela sempre tratou de uma forma mais jurídica, vamos dizer assim, o racismo. Ela sempre botou a cara a tapa, mas nunca de uma forma agressiva, pelo menos pelo que foi citado. Sim, e também pensando que essa questão não tem em nenhum lugar explicitando, deixando claro sobre o aprisionamento dela. Você não vê falando o que foi feito, como é que tá a família do juiz, se ela matou sim, se ela matou não. Não tem nenhum canto deixando isso claro. Nem provas. É porque talvez existam provas. A questão é que existem casos que preferem abafar. Existem milhares e milhares de casos que políticos, enfim, preferem abafar. E ainda mais se tratando de um assassinato de um juiz. Sim. E principalmente pelo fato que pelo juiz, tipo, a trajetória por isso ter acontecido, pelo juiz ir contra as crianças, né, vamos dizer assim, as crianças que eram negras. Então, esse pode ser um fato ou alguma mentira inventada que foi ao fato da prisão dela. Sobre esse caso dos adolescentes, a gente também pode ter em mente que a galera acha que o menino preto da periferia, ele vai ser um ladrãozinho, ele vai ser um traficante, um drogado, um sem futuro. Então esses estereótipos perdão, também influenciam muito nessa questão. Ela também fala sobre o quesito da abolição da escravidão, porque se a gente for voltar no tempo e avaliar como foi feita a abolição da escravatura, foi um negócio muito mal feito, principalmente aqui no Brasil. Quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, voltaram sem rumo, né? Os soldados do exército foram totalmente, criamos a Lei Áurea e abolimos a escravidão. Tá, mas e a visão que o negro tinha de marginalizado, de criminoso? Nenhum ponto governamental tirou esse estereótipo. E até hoje, né? Eu acho que a maior questão é que os brancos, no geral, ali a elite, achou que só por libertar eles fez muito. Mas de que adianta pessoas
livres, entre aspas, porque eles não são livres, porque eles estão presos num estereótipo. Então, que adianta uma pessoa legalmente livre que não tem apoio de uma sociedade? Então, se eu ainda vejo pessoas pretas ou qualquer outro estereótipo como pessoas marginalizadas, isso, do que adianta? Então eu preciso dar empregos, eu preciso combater o preconceito, e é muito triste saber que são fatos que acompanham até hoje. Existe muita gente que coloca na internet diariamente que sofreram racismo. A gente tem casos aqui. Uma coisa muito interessante também no quesito dos livros dela foi a questão da citação da Marielle Franco, que ela fala: o Rio de Janeiro é a cidade de Marielle Franco. Marielle Franco também é como a Angela, porque ela era ativista e uma socióloga e política brasileira, né, no quesito Brasil. Então, assim como ela vê a importância também de outras mulheres em relação a esses quesitos da questão ativista e da questão do racismo com as mulheres. Perdão. Justamente, eu acho muito importante ela pôr no livro delas o caso sobre racismo, sobre o feminismo. Porque a partir daí ela acaba se posicionando. Exatamente, e ajuda também outras mulheres, ou melhor, outras pessoas a saberem lidar com o feminismo e o racismo. E é muito legal porque, tipo, por exemplo, vamos colocar uma questão de estupro. Muitas vezes, quando uma mulher se posiciona sobre, fui abusada por tal cara, aparecem muitas outras mulheres, então acaba encorajando que essas mulheres também se posicionem. Exatamente. E é muito importante a gente ter, principalmente mulheres negras ou pessoas de classes menos favorecidas dentro de uma sociedade, que se posicionem assim, porque encorajam as outras. Exatamente. Outra questão também que a Angela Davis ajudou as pessoas foi no quesito de, por ela fazer parte do movimento Pantera Negra, ajudou outras pessoas a se influenciarem a participar desse quesito contra o racismo, como por exemplo o filme da Pantera Negra, que o ator faleceu, e mesmo diante dele ser negro, um ator incrível inclusive, não ficou abafado aquele assunto, simplesmente expandiu pelo mundo a morte dele. E outro caso de racismo também que ficou bastante chato foi o caso do filme da Disney, que anunciaram que ia fazer um filme da Ariel, da Pequena Sereia, com uma atriz negra. E isso as pessoas tweetaram bastante, dizendo que a infância delas haviam acabado ali por ser uma mulher negra, e no filme da Ariel em si era uma princesinha negra, ou uma princesinha branca, porque é o padrão de geralmente todas as princesas da Disney. Existe sim princesas morenas, mas por a Disney querer mudar uma coisa que eu acho inclusive normal, uma princesa branca se tornar uma princesa negra, no quesito outro filme. Então esse foi um caso bastante interessante que está ligado ao Pantera Negra também. Eu acho que assim, esse problema desse preconceito com o filme da Pequena Sereia foi muito egoísta, porque as pessoas pensaram muito na sua infância, mas não pensaram na infância de pequenas meninas negras, de pequenas garotas negras que estão iniciando a sua vida agora, estão entrando para a adolescência, ou até mesmo pela fase, pelo pivô da infância, que não se sentem representadas e que muitas querem alisar os seus cabelos. Eu tenho muitas amigas que já passaram por situações de quererem alisar os cabelos cacheados, crespos, ou, sei lá, encaracolados, pelo simples fato de não se sentirem representadas, pelo fato de não conseguirem encontrar o jeito perfeito no seu cabelo, sendo que, cara, pelo amor de Deus, é ridículo isso, é muito egoísta, porque quantas e quantas meninas estão se sentindo assim, maravilhadas. Poxa, uma sereia. Eu mesma, quando eu era mais jovem, eu adorava tacar na piscina, pronto, sou uma sereia. Então, essas garotas negras, elas não tinham essa representatividade. E através desse filme, elas acho que ganharam a vida. Com certeza.
a gente também traz a partir disso o racismo incubado. Porque muitas pessoas não viram, tipo, eu não quero uma pessoa negra ali. Muitas pessoas viram, tipo, nossa, não vejo a Ariel assim. Por quê? Porque saiu do padrão. E a gente sempre tem essa padronização, que é o quê? A mulher branca, dos cabelos lisos, enfim. Então, quando a gente traz uma pessoa negra, principalmente fazendo um papel assim, causa estranheza. E muitas vezes não tem essa identificação. Não, isso é uma atitude racista. Não, as pessoas simplesmente acham estranho realmente pelo conto da estrutura que foi criada em cima disso. Só que é aí onde a gente tem que quebrar esse tal do racismo estrutural, porque independente dele ser estrutural ou não, ele é errado. Quando o trailer da Pequena Sereia saiu, também viralizou muito vídeo de criancinhas pequenas lá para os seus 5 anos, assistindo o trailer e falando: mamãe, ela é da minha cor, impressionada por Ariel ser negra. Elas muito felizes, elas com um sorriso de orelha a orelha por ter essa representatividade. E tipo, o quesito não é a questão da Disney não produzir princesas negras, porque uma das melhores princesas, vou considerar assim, é a princesa Diana, que é uma princesa negra, do cabelo preto, que é uma aparência muito forte dentro de todas as princesas. Inclusive, ela pode ser considerada uma das mais bonitas. E é um filme em si que traz uma beleza negra muito ampla, porque a mãe dela é negra, o noivo dela é negro, o príncipe encantado dela é um cara negro. Então a Disney, de forma alguma, ela foi preconceituosa nesse quesito. Mas é as pessoas que ficaram abismadas com aquele fato da Disney. Mas a Disney, ela conta a história dos negros também. Ela passa essa ampla cor, vamos dizer assim, das pessoas. A gente também tem a Cigana Esmeralda, né, do Corcunda de Notre Dame, que é uma personagem maravilhosa. E essas representatividades femininas negras em âmbitos de desenhos, assim, principalmente as meninas, em sua grande maioria, gostam muito de princesa, o meu vestido rodado. Por causa disso, né, uma apresentação delicada, e muitas não encontram a sua figura. Então, abre portas para o feminismo negro, que é totalmente diferente do feminismo em geral, entendeu? Então, principalmente hoje em dia é muito importante ter filmes, jornais que citem basicamente essa causa do racismo, para ajudar as pessoas que sofrem com esse preconceito. E é isso, galera! E assim encerramos mais um Pod Militância. Fique com Deus e até mais. Valeu, beijo!